tem que enfrentar determinadas situações. Mas essa é a marca dos nossos dias, é a marca deste mundo. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos, lá no capítulo 1, ele fala que os incrédulos recusam a agradecer a Deus pela sua criação, pelos seus atributos e, com efeito, pela sua graça. Ele diz lá em Romanos 1, no verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Porque essa é uma característica dos incrédulos, mas eu diria que essa é uma característica cada vez mais frequente dos nossos dias. Um espírito de ingratidão. Nós, com toda certeza, acordamos, e você provavelmente teve aí o seu dia. Quantas vezes você parou durante o seu dia para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez para você? Quantas vezes você pausou o seu dia ou parou um determinado momento do seu dia para ser grato a Deus por aquilo que Ele permitiu na sua vida, pela bênção derramada, pela conquista, pelo livramento? Quantas vezes você parou hoje o seu dia para ser grato, para ser agradecido a Deus? Nós normalmente reclamamos, e provavelmente hoje você reclamou do trânsito que às vezes você pegou, você reclamou do calor que fez hoje. Mas alguns dias atrás você estava reclamando do frio intenso que nós também tivemos. Então, quando está frio, nós reclamamos do frio. Quando está calor, nós reclamamos do calor. Quando a cidade está abarrotada de carros, nós reclamamos do trânsito. E quando a cidade está deserta, nós reclamamos também da cidade deserta. Ou seja, a tendência que temos é de reclamar e não de agradecer. E não só a tendência que temos é de reclamar com relação às coisas que estão nos acontecendo, e de não sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado, mas a tendência nossa também é de sermos ingratos, inclusive com as pessoas que nos cercam. Ingratidão também com aqueles que nos cercam. Às vezes, você está no mercado, eu não sei você, mas eu tento ser o máximo simpático possível. E às vezes tem pessoas, de vez em quando eu me deparo com gente assim, que está ali na gôndola do mercado, está procurando pelo determinado produto, ou pelo preço de um produto, e você ali se mostra solícito. Você ajuda aquela pessoa. Você pega um produto que talvez seja mais no alto para ela, ou você pesquisa ali para ver qual é o preço daquele produto para informar aquela pessoa, ou às vezes até mesmo você pega o produto, vai até uma máquina para passar e pegar o preço para informar aquela pessoa. Mas muitas vezes eu já fiz isso, e a pessoa simplesmente ouviu a informação, ou pegou o produto, mas não disse sequer um obrigado. Você provavelmente já passou pela experiência de alguém derrubar algo no chão, ou um papel, ou uma caneta, ou algum bem, alguma coisa, ele derrubou no chão, você se agachou, pegou e devolveu para a pessoa, e ela não disse para você obrigado. Porque essa é a tendência dos nossos dias. É uma tendência de ingratidão. Um espírito ingrato é o que marca hoje o nosso tempo. É o que tem marcado hoje muitas pessoas. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando ali em Romanos 1. Quando ele aborda o espírito ingrato como uma marca distintiva do incrédulo. E é por esse motivo que, se o espírito de ingratidão marca o incrédulo, o espírito de gratidão deveria marcar a vida de um crente. Ou seja, eu e você que cremos em Deus, que acreditamos em Deus, que servimos ao nosso Deus, nós deveríamos ser agradecidos, nós deveríamos ser gratos. Acordar e agradecer pelo dia, olhar para o sol que está raiando e sermos gratos a Deus pelo sol que brilha, ou pela chuva que vem, ou pelo frio que faz. Deveríamos ser gratos a Deus, por mais que estamos pegando um trânsito, mas sermos gratos a Deus pelo carro que temos, pela condição que temos de ir até o trabalho através daquele carro. Por mais dificuldades que passamos no nosso trabalho, deveríamos ser gratos a Deus, porque temos um trabalho, porque temos ali com que trabalhar, porque temos dali o nosso sustento, o nosso ganha-pão. Ou seja, por mais dificuldades que enfrentemos, nós deveríamos ser gratos a Deus. Por mais que você tenha um filho e o seu filho seja um pouquinho atentado, uma criança um pouquinho levada, é muito melhor você agradecer a Deus pela criança levada que você tem em casa, do que se você tivesse com essa criança num hospital, num leito de enfermidade.
E quando você vai até um hospital para visitar uma criança que está ali, em meio a soros, em meio a todas as máquinas, ligado, você olha para aquela sua criança lá em casa e você agradece a Deus. Por quê? Porque é muito melhor tê-la lá fazendo a sua baguncinha, mas com saúde em casa, do que num leito de hospital. Então, nós deveríamos ser gratos a Deus, olharmos para a nossa vida, para tudo aquilo que está nos acontecendo, para tudo aquilo que está nos cercando, por tudo aquilo que Deus tem permitido à nossa vida, e sermos agradecidos a Deus por todas as bênçãos, por todas as oportunidades, por tudo aquilo que Deus tem feito, tem sido em cada um de nós. Certa vez li de algum autor que mesmo quando você não tiver nada pelo qual ser grato, lembre-se do seguinte: o planeta Terra gira em torno de seu eixo a uma velocidade de 1.600 km por hora, ao mesmo tempo em que viaja pelo espaço a mais de 100.000 km por hora. Então, quando você não tiver nada para agradecer, pense no fato de você estar viajando milhões de quilômetros pelo espaço sem cair de sua órbita. Então, seja grato a Deus. Seja grato a Deus porque Deus mantém a Terra em sua órbita, na velocidade certa, na distância certa, realizando a cada 24 horas uma rotação tão precisa que pode ser medida pelo relógio que está aí no seu pulso. Portanto, se você não tiver absolutamente nada para agradecer, você poderia pelo menos dizer: obrigado, Senhor, por mais uma vez manter o planeta na sua órbita perfeita. Nós temos com toda certeza muitos e muitos motivos para agradecer. Agradecer a Deus, mas agradecer também pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nos cercam, pessoas que caminham conosco. Ao invés de reclamar das pessoas, reclamar de que elas não cumpriram as suas promessas, reclamar porque as coisas não deram certo, reclamar, nós deveríamos agradecer pelas pessoas que Deus tem nos dado, pelas pessoas que estão caminhando conosco, e porque através delas o Senhor também tem nos abençoado. Ao invés de uma palavra de ingratidão ou de reclamação, deveríamos ter uma palavra de gratidão e de encorajamento. Mas hoje eu quero falar com você de um texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, aos filipenses. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele se encontra num momento na sua vida em que as coisas não aconteceram como esperados. O seu desejo era viajar, o seu desejo era passar por Roma, o seu desejo era chegar à Espanha, mas o apóstolo Paulo estava preso. E desapontado pela aparente falta de preocupação dos crentes com a sua vida ali naquela prisão domiciliar. No texto que nós vamos ler e meditar, o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, através das suas palavras, um muito obrigado a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida, apesar das cadeias, apesar da prisão, apesar do momento em que ele estava enfrentando. Mas ele queria dizer muito obrigado a Deus, mas não apenas a Deus. O seu muito obrigado é destinado àquela igreja, aos filipenses. Um dos motivos por que ele escreveu essa carta foi para agradecer essa igreja, para agradecer todo o apoio, para agradecer toda a oferta, toda a doação que essa igreja tinha encaminhado a ele e abençoado a sua vida. Então é uma mensagem simples, vamos ter apenas 2 pontos, mas eu gostaria de ver esses 2 momentos de gratidão do apóstolo Paulo para com a igreja de Filipos. O primeiro motivo de gratidão aí do apóstolo Paulo é pelo apoio espiritual dos filipenses. E onde eu posso ler e perceber isso? Filipenses capítulo 4, o último capítulo aí de Filipenses, no verso 10 e o verso 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. É interessante que o apóstolo Paulo conduz os olhos dos filipenses de volta ao início do seu ministério com eles. Quando o apóstolo Paulo chegou a Filipos pela primeira vez,
na região chamada Macedônia, não havia crentes, não havia igreja, não havia nenhum outro missionário. Paulo foi o primeiro a chegar ali. Mas quando ele saiu de lá, após motins e prisões, como sempre, havia uma igreja se reunindo na casa da primeira convertida da cidade. Na verdade, a primeira convertida de toda a Europa, uma mulher rica chamada Lídia. Os membros dessa igreja nova eram uma jovem ex-endemoniada, escrava, que havia se convertido, o diretor da penitenciária da cidade, que havia se convertido após um terremoto, ter soltado os prisioneiros e nenhum deles ter escapado, graças ao trabalho, ao agir ali de Paulo e Silas. Mas Paulo não precisava lembrar os filipenses disso. Ele não precisava lembrar. É interessante que no texto que lemos, Paulo diz no versículo 15, no início do versículo 15, como vocês sabem. Vocês sabem, vocês conhecem a história, vocês sabem como aconteceu, vocês sabem como eu cheguei aí, vocês sabem como foram os primeiros convertidos, vocês sabem como foi o início da igreja, vocês sabem muito bem como tudo se deu. E é interessante que o apóstolo Paulo mostra a generosidade dessa igreja para com ele, uma generosidade que se estendia a um tempo distante, ao passado. A partir daquela primeira visita, daquela visita inicial, essa igreja permaneceu leal, essa igreja permaneceu apoiando Paulo, enviando ofertas, enviando donativos de vez em quando. Mas como o apóstolo Paulo viajava muito, ora estava numa cidade, ora estava em outra cidade, em alguns momentos eles não sabiam para onde enviar as ofertas, para onde enviar as contribuições, para onde enviar o seu apoio. Mas quando a notícia chegou aos crentes de Filipos que o apóstolo Paulo estava preso e que ele estava desamparado, passando por necessidades, que não podia pregar livremente, que estava passando inclusive frio no inverno, os irmãos filipenses imediatamente coletaram fundos e enviaram Epafrodito para encontrar-se com Paulo e entregar os donativos. Mas muito mais que ofertas financeiras, muito mais que dinheiro, muito mais que donativos, muito mais que recursos, Paulo geralmente se sustentava. Ele não precisava geralmente desses recursos. Paulo era um fazedor de tendas. A sua política de operação era essa, de sustentar a si mesmo. Ele recusou inclusive ofertas dos crentes de Coríntios, porque a oferta estava sendo muito mal interpretada em alguns momentos. Mas agora, quando ele estava na prisão, sem poder trabalhar, Paulo dependia dos outros, dependia de ofertas, dependia de recursos, mas muito mais do que dinheiro. Paulo aqui está falando de apoio, Paulo está falando do interesse dos crentes de Filipos por ele. Paulo está falando do apoio espiritual, Paulo está falando das orações, Paulo está falando do incentivo, do apoio, da amizade. E é interessante que quando nós lemos o versículo de número 15, a expressão que para mim chama mais atenção é a expressão exceto vocês. Ou seja, nenhuma igreja me apoiou lá naquele início de caminhada, e durante muito tempo nenhuma igreja me apoiou, exceto vocês. Vocês me apoiaram desde o princípio, vocês caminharam comigo desde o princípio. Apesar de existirem dezenas de igrejas, apesar de Paulo ter passado por dezenas de lugares e ter começado muitos trabalhos, nenhuma igreja apoiou Paulo tanto quanto os filipenses. E a igreja de Filipos é digna de ser lembrada, porque desde o princípio ela apoiou. E Paulo então escreve com gratidão. Paulo escreve a essa igreja dizendo: muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado por todo incentivo, muito obrigado pelas orações, muito obrigado por vocês caminharem comigo. Mas por que eu estou trazendo essa palavra para mim e para você nessa noite? Porque talvez nós, como pastores, deveríamos muito mais ocupar este púlpito para dizer também muito obrigado. Nós deveríamos agradecer o apoio, agradecer as orações. Às vezes, passeando pelos meios dos irmãos, algumas irmãzinhas chegam e dizem: pastor, eu oro por você. Isso é maravilhoso. É muito bom, como pastor, é muito bom quando nós ouvimos isso. Alguns irmãos que chegam e falam: eu orei pelo Senhor, eu orei por você, pastor, essa semana, eu oro por você, pastor, todas as noites ou todas as manhãs, eu coloco você na minha oração. Como é gratificante isso. E quando nós ocupamos este lugar, poderíamos dizer de todo o coração: obrigado.
obrigado pelo apoio, obrigado pelo incentivo, obrigado pelo encorajamento, obrigado pelas felicitações, obrigado pelas mensagens, obrigado por caminharem conosco. Como igreja nós podemos dizer obrigado, obrigado por vocês estarem, obrigado por caminharem, obrigado por sonharem conosco, obrigado por estarem ao nosso lado, obrigado por fazer a igreja, obrigado porque essa igreja depende não só de nós, pastores, mas muito mais de vocês que caminham conosco. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para essa palavra, é um momento apropriado para sermos desafiados a demonstrar a nossa gratidão. Quantas vezes você expressou a sua gratidão? A sua gratidão por uma mensagem que recebeu, a gratidão por um sermão que falou ao seu coração, a gratidão por um telefonema lá no seu aniversário, ou um cartão que você recebeu, a gratidão por uma pessoa que te discipulou, por uma pessoa que foi seu professor de escola bíblica, uma pessoa que ensinou você, uma pessoa que caminhou com você. Quantas vezes você agradeceu o seu discipulador? Quantas vezes você agradeceu o seu líder? Ouvimos aqui nessa noite de uma pessoa que participou de curso. Quantas vezes você agradeceu aquela pessoa que ministrou o curso, que abriu a sua casa? Quantas vezes você agradeceu ao líder da sua célula, a pessoa que abre a porta da casa toda semana para receber você, para ministrar sobre a sua vida? Quantas vezes você agradeceu essa pessoa? Quantas vezes você agradeceu aos professores do Ministério Infantil? Você talvez entra com seu filho, deixa o seu filho ali no Ministério Infantil. Quantas vezes você agradeceu ali ao professor, à professora, o ensinamento que foi dado? Quantas vezes você agradeceu ao líder dos jovens, ao líder dos adolescentes, porque eles estão aqui às sextas, estão aqui aos sábados? Quantas vezes você agradeceu dizendo, muito obrigado por tudo aquilo que você tem ministrado na vida do meu filho? Muitas vezes nós reclamamos e gostamos de reclamar, mas quantas vezes nós somos gratos? Quantas vezes paramos para agradecer? Eu não estou dizendo para você chamar essa pessoa para tomar um café, mas talvez uma mensagem que você, assim como o apóstolo Paulo mandou uma mensagem, um texto para a igreja de Filipos, se você também tirasse um pouquinho do seu tempo para mandar uma mensagem para esse pastor, para esse líder, para esse coordenador, para essa pessoa que abençoa a sua vida, para essa pessoa que ministrou. E se hoje você é o que é porque essa pessoa dedicou tempo, carinho e amor para abençoar você. Por que não tirar um tempo para ser agradecido a essa pessoa, através dessa igreja que abençoou a sua vida? Mas, num segundo momento, o apóstolo Paulo também agradece o apoio financeiro recebido por essa igreja. No verso de número 16, aí do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: pois quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma, mas duas. Não que eu esteja procurando ofertas, desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui: muito obrigado por todo o sustento, por toda a oferta, por tudo aquilo que vocês destinaram e abençoaram a minha vida desde lá do princípio. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu faça tendas, por mais que eu tenha aqui a minha profissão, em muitos momentos vocês supriram as minhas necessidades. E agora, quando eu estou preso e não posso mais me dedicar às minhas funções como me dedicava anteriormente, vocês estão me mantendo neste lugar e suprindo também tudo aquilo que eu preciso. Vocês estão investindo, vocês estão abençoando. E é interessante nós notarmos que quando nós investimos no reino, quando nós investimos na propagação do evangelho, nós não estamos simplesmente dando dinheiro, mas nós estamos investindo em ações com retorno eterno. Ninguém pensou que valia a pena investir em Paulo, mas os filipenses investiram. É interessante a forma como o apóstolo Paulo faz questão de mostrar aqui toda a ajuda recebida. Primeiro ele escreve: eu recebi tudo. Depois ele amplia dizendo: eu estou amplamente suprido. Ou seja, eu tenho mais do que o suficiente. O apóstolo Paulo está querendo dizer: está tudo resolvido na minha vida. A minha geladeira está cheia,
o meu guarda-roupas está cheio, a minha conta bancária está cheia, o meu aluguel está pago, as minhas contas estão liquidadas, porque vocês supriram todas as minhas necessidades, completamente. Como igreja, nesta ocasião, assim como o apóstolo Paulo, também cabe uma palavra nossa de gratidão. 63 anos, acabamos de ver um vídeo. Eu fico imaginando muitos irmãos aqui, que fazem parte, não talvez os 63 anos, mas de muitos e muitos anos desses 63. E que viram, desde o primeiro templo, o salão sendo construído, o templo da escadaria sendo feito, mutirões sendo realizados, o espaço Esperança lá na Weimar, depois esse lugar sendo construído. Com toda certeza cabe aqui uma palavra de gratidão. Obrigado. Obrigado pelas ofertas, obrigado pelas doações, obrigado pelos mutirões, obrigado pela mão de obra, obrigado pelo serviço, obrigado por cada donativo, obrigado. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender, porque o texto não fala apenas de uma gratidão do apóstolo Paulo, mas de um entendimento de que tudo aquilo que nós fazemos, de cada doação, de cada oferta, isso é como uma adoração na presença de Deus. E é isso que ele fala no verso 18. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Cada oferta, cada contribuição, cada coisa colocada sobre o altar é para a glória de Deus, motivo de adoração na presença de Deus. Paulo deseja que os filipenses entendam isso. Vocês não estão dando simplesmente dinheiro, mas vocês estão fazendo algo que o Senhor não ignorou. Ele recebeu como oferta suave, como aroma suave, como gratidão. Quando você coloca uma oferta no gasofilácio, quando você entrega uma marmita, quando você abençoa através de uma cantina, quando você participa, por exemplo, como uma festa do milho, quando você participa de um mutirão, quando você pega lá na sua casa algo que já não te serve mais e você traz para uma doação, para um bazar, quando você ajuda de qualquer maneira, você está adorando a Deus e contribuindo para que o reino de Deus continue. Então não seja mesquinho, faça de todo o coração, faça não para nós, mas faça para o Senhor. Você não está dando para a igreja ou fazendo para a igreja, é para o reino, é para a glória de Deus, é para que a igreja continue, para que a igreja continue. Uma palavra de gratidão nossa, mas você também pode ser grato a Deus, diante de tudo aquilo que Deus tem feito, através desta igreja sobre a sua vida. Seja grato, cada contribuição é uma forma de gratidão. Seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem realizado através dessa igreja na sua vida. Vamos ficar em pé? És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és. Todo fôlego que tenho, eu canto da bondade.
os nossos olhos, Senhor, sejam abertos para enxergar a Tua bondade, como o Senhor tem conduzido as nossas vidas, dia após dia. O Senhor tem sido Deus fiel sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja. Que nessa noite, ó Deus, o nosso coração, diante da Tua fidelidade, diante da Tua bondade, diante do Deus que o Senhor é, que o nosso coração seja grato. Grato pela igreja que temos, grato pela caminhada que temos, grato por tudo aquilo que o Senhor fez ao longo da história dessa igreja, grato pelos seus líderes, por todas as pessoas que ministram, que trabalham o nosso coração, que falam as nossas vidas. Que a gente seja grato por cada palavra, por cada mensagem, por cada oração, por cada acompanhamento, aconselhamento. Que sejamos mais agradecidos por tudo aquilo que o Senhor, através dessa igreja, tem feito. Que o nosso coração seja agradecido e também generoso, porque o Senhor é aquele que tem não só mantido as nossas vidas, mas através das nossas vidas, o Senhor também tem mantido esta casa, esta obra, e através deste lugar, o Senhor tem impactado tantos lugares ao redor deste planeta. Então que cada oferta, cada contribuição, cada momento em que nós destinamos algo, não só financeiro, mas o nosso trabalho braçal, o nosso voluntariado, o nosso serviço, o nosso tempo, que a gente possa estar visando a glória do Senhor, visando o Teu coração, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas e pela oportunidade que temos de Te servir também desta maneira. Muito obrigado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar.